bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer o vídeo de Mercadão da Bola, né? Já tradicional do canal, né? Muitas notícias, hein? Vamos começar com duas notícias relacionadas ao São Paulo. O São Paulo encaminhou um acordo verbal com o Sabino, zagueiro, para renovar o contrato do jogador até 2027, final de 2027. E o São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato de Luciano, atacante, até dezembro de 2028. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Mais um clube aqui com duas notícias relacionadas a ele. O Edenilson, né? Se despediu do Grêmio, fechou com o Botafogo em definitivo. Bom, contrato, pelo que eu pesquisei, até final de 2026, tá? Cristian Medina, esse jogador está saindo do futebol argentino e está fechando com o Botafogo até 2029. Vamos lá, gente. O meio-campista Christian Oliva é aguardado no Brasil, né, para fazer exames médicos e ser oficializado como novo reforço do Santos, aí por 3 temporadas. Vamos lá, galera, com mais notícias aqui. A Ponte Preta, né, fechou a contratação de William Podger, atacante, aí para a Série B de 2026. Quem voltou a treinar na Ponte Preta, gente, foi o Elvis, tá? Aquele meia. Ele estava naquele sai, não sai, e bom, por fim, vai ficar na Ponte Preta. Ponte Preta que ainda não tem um novo treinador, tá? O Marcelo Fernandes saiu do clube, né? E a Ponte Preta vai à procura de um novo treinador. Mais uma notícia aqui relacionada à Ponte Preta, gente. Aliás, ao São Paulo, né? Me desculpem. O Marcos Antônio, né? Renovou o contrato com o São Paulo até 2030. Beleza? Detalhe, né? Se o Marcos Antônio tiver algum clube de fora do Brasil interessado nele, a prioridade de compra é do Flamengo. É isso aí, gente. Segundo um acordo que São Paulo e Flamengo fizeram. Beleza? Aqui também. Vamos lá, gente. Brian Palacios. Esse jogador saiu do Atlético Mineiro e fechou com o Al-Ahly dos Emirados Árabes, em definitivo até 2030. E já que eu falei no Atlético Mineiro, por que não citar o Atlético aqui, né? Eduardo Domingues, treinador, estava no Estudiantes de La Plata, inclusive está no momento na beirada do campo, né? Lá pelo Estudiantes, está fechando com o Atlético Mineiro. O tempo de contrato do treinador com o Atlético, segundo notícias, 2 temporadas, tá? Vamos lá, gente. O Oriente Petroleiro fechou a contratação do atacante Marcelo Moreno. Gente, vai jogar pelo Oriente Petroleiro, o histórico atacante Marcelo Moreno, podemos dizer assim, né? Bom, galera, o Báltica da Rússia fechou a contratação até meio do ano que vem, né? Pelo que eu entendi, do jogador Derek Lacerda, saído do Cuiabá, né? E já que eu falei no Cuiabá, o Cuiabá está fechando a contratação, me parece que em definitivo, do volante Fábio Matheus, pertencente ao Sport Recife. Bom, gente, o jogador Batata Zambier, me parece que já foi do Botafogo, né? Fechou com o Chievo Verona, clube da 4ª divisão do campeonato italiano. Vou dar uma atualizada aqui também, gente, sobre a situação de Lescano, né? Atacante do Fluminense. Eu falei em vídeo anterior, aqui de Mercadão da Bola, eu acho até, sobre esse atacante que ele estava negociando com o Fortaleza e poderia ir para o Fortaleza. E a negociação dá para dizer que permanece. A situação é que tem clubes de fora do Brasil também interessados no jogador. Por isso, nada se decidiu até o momento, tá? Vamos lá, gente. 7 milhões fixos
5 milhões em metas atingidas, Borussia Dortmund finalmente oficializou, até 2031, a contratação de Cauã Prats, chegado do Cruzeiro. Vamos lá, gente. A notícia é que o Fluminense desistiu, tá? Da contratação de Coelho, lá do São Lourenço. Outra notícia aqui, Luciano Quadros, treinador, foi demitido do Sampaio Corrêa do Maranhão. Francisco Diá, velho conhecido da torcida maranhense do Sampaio, contratado para o seu lugar. Vamos lá, gente. Segundo informações, o Remo tem negociações, segundo disseram, né? Avançadas, para contratar o atacante Jesse Lingard, um inglês, né? Ex-Manchester United, estava no Sion, lá da Coreia. Aliás, é Seul, da Coreia. E pode estar chegando para o clube do Remo. Quem já está confirmado é o atacante Jajá, que saiu do Goiás e de fato fechou com o Remo. O Chamba, zagueiro camaronês, também fechou com o Remo. Bom, gente, essa notícia, até o nosso amigo Raí já colocou, aí quando colocou o vídeo da Copa do Brasil, né? Mas acho que vale trazer aqui, né? O goleiro Bruno, ex-Flamengo, fechou com o Vasco do Acre aí, para a disputa das competições, né? Que esse time vai jogar. Aqui também Felipe Coutinho, né? Rescindiu o contrato com o Vasco e está livre no mercado. Segundo falam, clubes da MLS, né, lá dos Estados Unidos, têm interesse no jogador. Aqui também Bukayo Saka. Esse jogador renovou o contrato com o Arsenal por 5 temporadas. Vamos lá, gente. Renzo Saravia, jogador que estava no Atlético Mineiro, fechou com o Valência da Espanha. Habib Beye, novo treinador do Olympique de Marseille, da França. Aqui também o atacante chileno Aravena, pertencente ao Grêmio, deve estar fechando com o Portland Timbers, dos Estados Unidos. O jogador Felipe Cardoso, gente, que já passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco, tá no Vitória, é um meia, tá fechando com o Náutico para a Série B, hein? Vamos lá, gente, 2 notícias relacionadas ao Fortaleza. O Fortaleza vendeu por 3 milhões de dólares aqui o atacante Adam Barreiro para o Boca Juniors. Beleza? 4 temporadas, tá? Desse jogador com o Boca Juniors, segundo informações, é o contrato, né? Lucas Braga, gente, esse atacante que já passou pela Inter de Limeira, Vitória, Santos, um rodado, foi reprovado nos exames médicos do Fortaleza, gente. Tinha sido contratado, mas não passou nos exames. E segundo dizem, tem um problema no coração e mais, pode até abandonar o futebol. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, ninguém quer isso para jogador nenhum, para ninguém, né? Bom, galera, Bruno Rodrigues, por empréstimo, de fato saiu do Palmeiras e fechou com o Cruzeiro. O volante Fernando fechou aqui com o Ferroviário do Ceará. O jogador Alexandre Melo fechou com o Parintins, clube do Amazonas, né? Lá, clube amazonense, né? Aqui também, Juliano, goleiro, fechou aqui com o Paraná Clube. O zagueiro Eric fechou aqui com o Maricá, né? Vamos ver aqui, do Rio de Janeiro. Tá? Vou dar uma checada se é Maricá ou Maringá. Mas vou dar uma checada, tá? Aqui também Vitor Braga, volante, tá livre no mercado. Marcelo Carné, goleiro, fechou com Cuiabá. Bom, gente, sobre a situação lá de Maricá ou Maringá, é Maricá do Rio de Janeiro, tá? Que esse jogador que eu já citei, fechou. Só para deixar tudo certinho. Bruno José, atacante, mais novo reforço do Atlético Goianiense, já oficializado. Último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 será em Cleveland, nos Estados Unidos, contra a seleção do Egito. O jogador PP, que chegou do Vitória, gente, finalmente foi oficializado como novo reforço do Cuiabá, tá?
Oliveira Canindé, treinador, foi demitido do Parnaíba do Piauí. Vamos lá, gente. 2 jogadores aqui de saída do Botafogo de Ribeirão Preto, né? O clube de Ribeirão Preto está fazendo a limpa. O jogador Jefferson e o atacante Léo Gamalho, 2 jogadores que não mais fazem parte do elenco do Botafogo de Ribeirão Preto. 2,6 milhões é o que o Santos tem que pagar ao Arouca de Portugal em relação a João Basso, zagueiro que o Santos contratou, né? Isso quer dizer o quê? Transfer ban, certo, gente? O Santos está passando por isso agora. Vamos lá? O Giva, atacante, ex-13 de Campina Grande, fechou com o Manauara, clube de Manaus. Aqui também. Vamos lá, gente. O zagueiro Michel, que já passou pelo Retrô aqui em Pernambuco, fechou com o Água Santa de São Paulo. E também aqui, o Campeonato Potiguar, gente, estava paralisado em função de um recurso que o América de Natal e o Potiguar Seridoense tinham protocolado, na verdade só a América de Natal, tá? Para tentar se livrar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Vamos recapitular a história? O América de Natal teria atuado em rodadas do Campeonato Potiguar com jogadores que não poderiam atuar, jogadores de maneira irregular. A América de Natal atuou por 4 rodadas com esses jogadores. Mas o pleno lá de Natal, me parece, julgou procedente o recurso do América de Natal e o América só vai pagar uma multa e está de volta no Campeonato Potiguar. E devido a ter feito a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Potiguar, o América de Natal vai para as finais do Campeonato do Rio Grande do Norte. No caso do Potiguar Seridoense, que também teve pontos recuperados, também se livrou da perda de pontos, mesmo assim o clube foi rebaixado, beleza? Lembrando que tanto o América de Natal quanto o Potiguar vão ter que pagar multa, beleza? E o Corinthians, gente, oficializou a contratação do atacante marroquino, Zakaria Labiat, beleza? Eu vou até dar uma checada no tempo de contrato. Marcel, zagueiro, fechou com o Amazonas. Aqui também. Vamos lá, gente. O goleiro Gabriel Bernard fechou com o Rio Branco do Espírito Santo. Bom, o Sócrates... Vou dar uma checada no nome dele, tá? Que eu tô um pouco na dúvida aqui. Mas esse treinador fechou aqui com o Sport de Patos da Paraíba. Vamos lá, gente. Luiz Daniel, goleiro, saiu do Noroeste de São Paulo. Também aqui Carlão, atacante, saiu do Noroeste de São Paulo também. Mas esse tem já caminho definido. Vai para o Novo Horizontino. Também aqui Gustavo Petrocelli. Esse jogador jogou aqui em Pernambuco, gente. Jogou no América de Paulista, Pernambuco. A segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Esse jogador fechou com 13 de Campina Grande. Cláudio Caçapa, né? Que já foi auxiliar por muito tempo. Foi também treinador do Botafogo, né? Em algumas situações. Saiu do clube. É isso aí. Vamos lá, gente. O Mirassol oficializou, tá? A contratação de Tiquinho Soares. Por empréstimo até final de 26. Chegada do Santos, né? Aqui também o Alex, treinador. É o novo treinador, tá para ser confirmado, né? Aquele mesmo, né? Passou como treinador do Operário, base do São Paulo. Tá fechando com o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. Bom, Rael zagueiro, mais novo reforço do Brasil de Pelotas, Rio Grande do Sul. Agora falando especificamente do Bayern de Munique, gente, para fechar o vídeo, Gnabry, atacante, teve sua renovação de contrato oficializada pelo Bayern de Munique, né? Durante essa semana, renovação até 2028. Outra situação também, Sacha Boey
lateral, né? Estava há algum tempo no Bayern de Munique, foi emprestado para o clube de onde ele veio, né? Ele saiu do Galatasaray para jogar no Bayern de Munique e agora foi emprestado com opção de compra pro Galatasaray junto ao Bayern de Munique, beleza? A princípio, até o fim da temporada europeia, mas uma opção de 15 milhões de euros, opção de compra, né? O Galatasaray possui para contratar o jogador. Bom, antes de passar, gente, escalação e tudo sobre o jogo do Bayern de Munique nesse sábado, só passando algumas situações, já passei duas aí, mas uma entrevista pro Bild, que é um jornal barra portal lá da Alemanha, né? Dos principais quando se fala de futebol lá na Alemanha, o dirigente honorário do Bayern de Munique, né? Uli Hoeneß, deu uma entrevista falando algumas coisas relacionadas ao Bayern de Munique. Uma das coisas que ele citou é que o Bayern não vai fazer loucura no mercado. Esses jogadores de 100 milhões de euros, de 90, de 80 milhões de euros, que muitas das vezes são jogadores atrelados ao Bayern de Munique, como se o Bayern de Munique estivesse partindo para cima para contratar, segundo o dirigente honorário do Bayern, não será contratado esse jogador não. Segundo ele, só oportunidade de mercado. Não irão fazer loucuras para contratar jogador não, devido justamente aos salários inflacionados, né? Que é o que vem acontecendo, inclusive para a renovação de contrato, né? No Bayern de Munique. Foi o caso do Upamecano mesmo, um salário bem alto que o Bayern de Munique teve que colocar para que o jogador renovasse com o clube. Bom, vamos lá, gente. Passando a escalação do Bayern de Munique, né? Para enfrentar o Eintracht Frankfurt nesse sábado. Bom, gente, tem uma escalação bem diferente, tá? Essa que os sites estão passando. Sven Ulreich no gol. Esse goleiro que é o terceiro goleiro, né? E, bom, vamos lá, daqui a pouco eu explico isso. Stanisic na direita. Na esquerda, o Konrad Laimer. Não entendi muito bem isso aqui, mas tudo bem. O Jonathan Tah e o Kim Jae na defesa. Kimmich Goretzka, Lennart Kau, Gnabry por um lado, Luis Dias por outro e Harry Kane centralizado. Gente, eu vou deixar como uma outra opção, a outra escalação aqui do Bayern, tá? Que é, lógico, é de torcedor, afinal eu sou torcedor do Bayern, mas também é uma escalação que os sites eu não sei muito no que estão se baseando, porque não tem tantos jogadores assim lesionados no Bayern de Munique, mas vamos lá, gente. Urbi no gol, Stanisic na direita, aliás, Laimer na direita, Afonso Davies na esquerda, Jonathan Tah e o Upamecano, Kimmich, Pavlovic e Gnabry, ou Lennart Kau, Olis, Kane e Luis Dias, gente, tá? Essa é uma outra possibilidade de escalação, que seria mais, digamos assim, a que vem sendo mais utilizada, beleza? Dentro do que vem sendo a mais utilizada. Bom, os amigos já puderam perceber, eu já havia falado isso em outro vídeo, vou só reforçar aqui, que no gol, né, o Manuel Neuer, eu não citei nenhuma dessas duas, digamos assim, prováveis escalações. Os amigos já sabem disso, eu já havia falado em outro vídeo, estou só reforçando, volto a repetir. Mas o Neuer se lesionou, né? Lá no jogo contra o Werder Bremen, no final de semana passado, na vitória por 3-0. E a notícia que se tem é de, no mínimo, 3 semanas fora, tá? Então é isso. Ou vai o Urbi no gol, que é o substituto imediato, ou o Ulreich, que é o terceiro goleiro, tá?
Como falei, um site está indicando, aliás, 2 sites, tá? Indicando o Urras como titular no gol. Mas não sei dizer se será isso mesmo, tá? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Só falando antes do que eu acho do jogo, né? Calma aí. Eu já ia pedindo like. Bom, gente, jogo difícil, jogo complicado, repito isso sempre, repito novamente. E tenho 3 motivos para isso. Primeiro, se os amigos forem pesquisar, vão perceber que o Eintracht Frankfurt é um clube extremamente antigo na Alemanha. Tradicional, até mesmo antes, mais tradicional do que o Bayern de Munique. Que é um clube que existe, claro, tradicionalmente, em questão de grandeza, há mais tempo do que o Bayern de Munique. Quando eu falo em questão de grandeza, tá? Porque em anos o Bayern de Munique talvez seja até mais velho que o Frankfurt. É porque o Bayern de Munique, eu já falei isso para os amigos, ele cresceu, né? Com trabalhos feitos. Esse clube do Bayern de Munique já foi das divisões amadoras do campeonato alemão, beleza? Então teve que crescer e crescendo, crescendo, até se tornar o que hoje é. Mas isso há muitos anos já, né? Já estabelecido. Mas o Frankfurt é um clube de muito tempo atrás. Um clube muito antigo. Beleza? Então, assim, gente, é um jogo tradicional. O Frankfurt já eliminou o Bayern de Munique por vezes em Copa da Alemanha. Já jogou Supercopa da Alemanha com o Bayern de Munique também. Então, são clubes que já decidiram jogos, e vários jogos, tá? O Frankfurt, é verdade, não fez uma boa Liga dos Campeões. É um clube que oscila muito no campeonato alemão, mas não vamos nos esquecer que é um clube que está com treinador. É um clube que está com treinador novo. É isso mesmo. O Albert Vieira, né? O espanhol. Então, assim, vem de vitória, vem com ânimo renovado e será um jogo bem complicado, gente. Como sempre eu digo, torço que o Bayern de Munique vença. Vejo condições do Bayern de Munique vencer, mas, como sempre, também digo aqui, gente, e os motivos eu listei aí, tá? Tem que se ver a grandeza do adversário também. Tem que se ver que é um time bom, é um time bem ajustado, um time que parte para cima, seja lá de quem for, seja lá onde for. Beleza? É o estilo dos caras jogarem. Então, assim, será um jogo difícil, mas, novamente repito, torço que o Bayern de Munique faça um bom jogo e vença. Beleza? É isso, galera. Peço o like dos amigos e bom final de semana para todos. Tchau. Valeu.